Olá, caros cursistas, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Formar MP, continuando as discussões acerca do curso Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. E desta feita vamos tratar sobre o procedimento administrativo. Para tanto, temos aqui o nosso caro promotor de justiça, Dr. Marcos Aurélio. Dr. Marcos, o senhor pode nos falar um pouco sobre o procedimento administrativo, o que é, quando é que cabe a instauração de um PA, doutor Marcos? Com prazer, Noraide. O procedimento administrativo ele merece realmente uma reflexão. Ele tem sido muito pouco estudado, até por ser um procedimento novo. E eu acho que para entender o procedimento administrativo é sempre importante comparar um pouco o inquérito civil. Nós vimos que o inquérito civil ele é um procedimento que envolve uma investigação sobre um fato específico. Ele precisa ter uma linha de investigação. Já o procedimento administrativo só precisará investigar um fato específico quando ele estiver tratando de direitos individuais indisponíveis. E nós estamos diante de um procedimento que nessa perspectiva será um tanto quanto parecido com o inquérito civil, embora o inquérito civil seja voltado para a tutela coletiva dos direitos e o procedimento administrativo ele servirá para investigar eventual violação de direitos individuais indisponíveis, fatos específicos que levem à violação desses direitos. Mas na maioria dos outros casos, ou seja, quando envolve aí atuação coletiva, atuação comunitária do Ministério Público, o procedimento administrativo ele não envolve, ele se caracterizará por não haver uma investigação de um ilícito específico, uma investigação de uma pessoa, civil ou criminal, uma investigação de um ilícito específico. E a gente vai entender como é que funciona o procedimento administrativo respondendo a segunda parte da sua pergunta, quando você pergunta sobre as hipóteses em que pode ser utilizado o procedimento administrativo. A primeira delas, o procedimento administrativo, ele é um instrumento que pode ser utilizado para acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado, ou seja, uma atuação eminentemente coletiva que chegou a um resultado. Foi celebrado um termo de ajustamento de conduta, ou seja, possivelmente, muito provavelmente, o inquérito civil terá sido inclusive arquivado, mas é preciso acompanhar o cumprimento dessas cláusulas. E o caminho correto é se instaurar um procedimento administrativo para fazer o acompanhamento do cumprimento das obrigações constantes dessas cláusulas. Eu chamo a atenção, inclusive, de um outro aspecto. Embora o texto da Resolução 174 fale em termo de ajustamento de conduta, é muito fácil a gente interpretar que serve para qualquer termo de acordo, porque hoje tem sido muito comum, eu tenho feito isso muito, ao invés de me utilizar do termo de ajustamento de conduta, me utilizar do termo de acordo, às vezes até inclusive sem multa, para facilitar a celebração e obter soluções consensuais mais fáceis. Ou seja, ainda que seja um termo de acordo e nele constem obrigações, sejam pactuadas obrigações, você arquiva o procedimento com resolutividade e instaura um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento dessas obrigações. Ou seja, não há nenhuma investigação específica, mas apenas o acompanhamento de um termo de acordo. Uma segunda hipótese de cabimento do procedimento administrativo. Ele também pode ser utilizado para acompanhar e fiscalizar de forma continuada políticas públicas ou instituições. Ou seja, uma das atuações que eu acho hoje mais preciosas e mais complexas do Ministério Público é o controle e a fiscalização de políticas públicas, políticas de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública. E muitas vezes isso acontece principalmente nas promotorias especializadas, mas pode acontecer em qualquer unidade do Ministério Público. Não há um fato específico, eu ainda não tenho a constatação de que houve uma ação ou omissão que gerou especificamente uma violação de direito, uma irregularidade que justificasse o inquérito civil. Eu estou fazendo apenas um acompanhamento sistemático, continuado, de como essa política vem se desenvolvendo, como as ações vêm sendo engendradas pela administração pública, pelos entes privados ligados a essas políticas. E no momento em que, durante o procedimento administrativo, eu verificar um fato específico que mereça investigação, que mereça apuração, a partir dessa identificação se instaura um inquérito civil, um procedimento preparatório, um procedimento de investigação. Então,
percebam que o procedimento administrativo está servindo para quê? Para acompanhar uma política que é continuada, sem que haja necessariamente uma investigação, um fato específico que justifique uma investigação. A terceira hipótese, e essa merece aí uma atenção muito especial, é que o procedimento administrativo é adequado para apurar fato que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis, ou seja, a utilização, uma grande novidade, do procedimento administrativo como instrumento de investigação mesmo da violação ou ameaça de violação a direitos individuais indisponíveis. Por que eu chamo a atenção desse aspecto? Por um motivo muito simples. A atuação, o perfil constitucional do Ministério Público é um perfil muito mais voltado para a atuação coletiva, embora nós tenhamos também uma responsabilidade, um papel em relação a direitos individuais indisponíveis. Sempre se disse, é uma situação muito clara pela lei, que, por exemplo, em caso de idosos, de crianças em situação de risco, o Ministério Público ele pode instaurar procedimento administrativo para investigar determinadas violações a direitos individuais indisponíveis de um idoso, de uma criança ou adolescente em situação de risco. Mas o que é que eu chamo a atenção do cursista? É porque nós tivemos agora recentemente o tema repetitivo 766 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça julgou em casos repetitivos, inclusive foi um precedente, criando uma tese, um precedente, que justamente autoriza o Ministério Público a entrar com ações para a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que não se trate de idoso em situação de risco ou de criança em situação de risco. Ou seja, buscando diretamente da Constituição a possibilidade, por exemplo, Noraide, um adulto que precise de um medicamento e não tenha condições de comprar o medicamento. O STJ entendeu que cabe ao Ministério Público, ainda que seja para um benefício próprio de uma só pessoa, ajuizar essa ação na defesa de direitos individuais indisponíveis. Eu pedi até licença para ler aqui a tese que foi fixada nesse tema 776 de recursos repetitivos. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do artigo 1º da Lei 8.625, de 1993, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Ou seja, ele abriu uma vereda enorme para o procedimento administrativo, porque permitiu a possibilidade de, diretamente da Constituição, se ajuizar ações e se investigar, por intermédio do procedimento administrativo, eventuais violações de direitos individuais indisponíveis. Eu gosto até de dizer que eu nem sou muito favorável a essa tese. Eu tenho um artigo publicado no Estatuto do Idoso comentado, no artigo 74, em que eu deixo muito claro que eu entendo que o perfil constitucional do Ministério Público não deveria permitir uma atuação individual assim tão ampla. Mas, apesar do meu posicionamento pessoal que eu mantenho, eu tenho que ser muito claro e dizer que o STJ seguiu essa linha, ou seja, ampliando a legitimidade dos direitos individuais indisponíveis, o que potencializa a necessidade e a importância do procedimento administrativo para o Ministério Público. E uma última situação que permite, uma última hipótese de cabimento, é no caso desse procedimento embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil. O exemplo mais corriqueiro que se dá que determinadas promotorias nessa atividade comunitária, elas além de funcionarem até a partir de projetos, promotorias de projetos, de planos, elas também desenvolvem projetos sociais, projetos comunitários nas suas áreas de atuação. Então, muitas vezes, esses projetos eles precisam ser acompanhados. E o procedimento administrativo ele pode ser um importante mecanismo, para que você possa documentar os principais atos e deixar isso documentado, historicamente definido como ele foi desenvolvido, para que fique na história e para que se possa acompanhar como esses projetos sociais vêm sendo desenvolvidos pelo Ministério Público. Então, essas são as hipóteses de cabimento do procedimento administrativo, que mostra aí um importante potencial também para esse procedimento extrajudicial. Excelente. Muito obrigada, doutor Marcos, pelos seus esclarecimentos acerca do procedimento administrativo. Estamos chegando ao final de mais um programa Formar MP e peço mais uma vez uma palavra sua, finalizando aqui, fechando esse nosso bloco, doutor Marcos. Só a palavra de agradecimento por mais essa oportunidade e aí concitar todos os cursistas para que utilizem mais, para que utilizem corretamente
o procedimento administrativo, que é ainda para muitos um ilustre desconhecido, mas que precisa ser enfrentado, precisa ser acompanhado. As reflexões sobre o procedimento administrativo são de suma importância para o Ministério Público. Muito obrigada e até nosso próximo programa. Obrigada a todos.